Fala aí, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar em como modificar o SPF versão 2 de área única, tá legal? Vamos entender um pouquinho da métrica de custo do Cisco utilizando o SPF. Nós vamos falar também sobre como ajustar a largura de banda de referência do roteador. Nós vamos entender também que o SPF ele acumula os custos em cada um dos links que ele passa. Tá legal? De origem até destino, vamos falar disso. Outro ponto importante, vamos aprender a definir de forma manual o valor do custo do protocolo de roteamento SPF, além de nós fazermos o teste de failover para a rota de backup. Tá? Vamos entender isso direitinho. Vamos fazer também um treinamento, verificação de sintaxe, como a gente tem feito nos outros vídeos. Só que aí nesse nosso vídeo vai ser na parte referente à modificação de valores de custo. Falar também dos intervalos do pacote de Hello, além de fazer suas verificações, é claro. Vamos fazer modificações de intervalo do OSPF, vamos entender como modificar os intervalos do OSPF, além de verificar sua sintaxe. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Vamos lá, pessoal, iniciando aqui, vamos falar aqui do item 2.4.1, métrica de custo do Cisco SPF. Tá? O que a gente tem que entender aqui? A gente tem que entender que quanto menor for a métrica, tá? Quanto menor for essa métrica, melhor vai ser o desempenho, tá? Então, a menor métrica significa o quê? O caminho melhor a se seguir. Então, quando eu tenho um custo menor, eu tenho indicação de que eu tenho um caminho melhor através daquele custo menor. E quando o custo for mais alto, o caminho é pior. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. O custo é inversamente proporcional à largura de banda da interface. Tá? Então, como é que é isso aqui? Ó? A gente tem uma fórmula que é usada para calcular o custo do SPF. Que é o quê? É custo igual à largura de banda de referência dividido pela largura de banda da interface. Tá? Então, a largura de banda de referência padrão é o quê? É de 100 megabits, quer dizer, 10 elevado a 8. Então, são 100 mil bps. 100 mil bps, beleza? Então, essa é a banda referência para o roteador Cisco. Tá? E aí, trocando em miúdos, nós estamos mais acostumados a utilizar o que? Esse link é aquele 100 mbps. Na verdade, ele tem 100 mil bps. Beleza? Então, vamos lá, olha só. Custo 100 mil bps, quer dizer, é um link nesse caso de 100 mbps, dividido pela largura de banda da interface em bps. Se for a largura de banda de 100 mbps, eu vou ter o resultado 1. E aí o meu custo vai ser o quê? Meu custo vai ser 1 para aquele segmento ali. Aqui nós temos uma tabela aqui embaixo que vai fazer uma análise detalhada do cálculo de custos. Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, está aqui, ó. Então, tem aqui, ó, tipo de interface. Uma interface de 10 gigabits Ethernet, que equivale a 10 Gbps, é o que eu vou fazer, o que? Eu vou pegar a largura de banda de referência 100 mil bps, que é o que? 100 mbps, dividido pelos 10 milhões de bps, que são os 10 gigas. Aí nós temos o custo referente a 0.01, que vai ser o quê? Igual a 1. Isso é estranho, né? Mas é assim mesmo. Vocês reparem o seguinte, tanto o gigabit, quanto 10 gigabit, quanto 1 gigabit, quanto Fast Ethernet, eles têm o mesmo custo por padrão. Por quê? Porque sempre que o roteador faz o cálculo, ele não faz o cálculo quebrado, ele faz o cálculo arredondando para cima. Então, no caso, se eu tenho um Fast Ethernet, eu tenho 100 dividido por 100, vou ter 1 aqui. Se eu tenho gigabit, eu vou ter os 100, né? Dividido por 1 milhão, eu vou ter 0,1, mas ele vai automaticamente arredondar para 1 para efeito de custo. Se eu tenho 10 gigabits, mesma coisa, é 100 dividido por 10 milhões, mas o que vai acontecer?
ele vai 0,01 é o resultado, mas ele vai arredondar para 1 também. No caso de um link Ethernet, e aí ele tem 10 Mbps, quer dizer, são 10.000 bps, ele vai dividir por 100.000 bps e vai ter o que? O custo de 10, o custo mais alto. Mas os três acima aqui, tanto 100 quanto 10, né, quanto 100 megabits, quanto 1 gigabit, 10 gigabits, eles vão ter, por padrão, a gente vai ver que isso pode ser modificado mais à frente, um custo de 1, beleza? Aqui, ó, item 2.4.2. Vamos aprender aqui como ajustar a largura de banda de referência. Então, por padrão, né, você tem lá aquele arredondamento. Agora a gente consegue efetivamente fazer o ajuste da largura de banda. A gente já viu o seguinte, ó, o valor de custo sempre deve ser um valor inteiro, né? Como eu falei aqui acima, ele arredonda. Se for 0,1 cálculo, ele vai arredondar para 1. Se for 0,01, também ele arredonda para 1, tá? É isso que a gente vai entender aqui mais à frente. Então a gente já viu que o valor do custo sempre deve ser um número inteiro. E se algo for menor a esse número inteiro, o que ele vai fazer? Ele vai arredondar até o inteiro mais próximo. Beleza? Portanto, o custo do SPF atribui a uma interface Gigabit Ethernet com uma largura de banda de 100.000 bps, largura de banda referência 100.000 bps, seria igual também a 1. Então, mesmo que aquele nosso cálculo desse 0,01, o que ele vai fazer? Ele vai trazer, devido a esse arredondamento, o custo igual a 1. Aqui nós temos o nosso cálculo aqui, ó, que é a nossa banda de referências, 100 milhões de bps, e aqui 1 bilhão de bps, né? Você divide, mesmo que esse arredondamento, né? Se você fizer a divisão certinha, você vai ver que vai dar 0,1. Ele vai jogar, ele vai entender que ele não pode ser quebrado e vai arredondar para cima, tendo o custo igual a 1, beleza? Só para a gente reforçar, nesse caso, a gente já percebe que todas as interfaces mais rápidas que a Fast Ethernet vão ter o mesmo custo que uma Fast Ethernet, entendeu? Então, eu tenho uma interface Gigabit Ethernet ou 10 Gigabit Ethernet, o custo dela será de o mesmo custo da Fast Ethernet, beleza? Aí vocês vão perguntar, pô, mano, mas isso aí é complicado, né? Pô, não dá para a gente trabalhar de uma forma que um link, né? Que eu tenho uma interface rodando a giga ou a 10 gigas, ela não consegue trabalhar, o SPF não consegue identificar como aquela interface que tem uma largura maior, uma velocidade maior, uma largura de banda maior, ela consiga identificar isso e efetivamente enviar por aquele caminho, entendendo que o custo ali vai ser um custo mais baixo, aí eu respondo para vocês, tem sim. A gente tem como pegar e alterar, né, a largura de banda de referência, né? A gente consegue fazer a modificação da largura de banda. Com essa modificação, a gente consegue acomodar redes com links de velocidade superior a 100 Mbps. Então, veja bem, eu tenho um padrão lá que já está, que ele vai fazer o cálculo a partir de uma banda de referência de 100 Mbps. Mas se eu mudo a banda de referência, mudar de repente para Gigabit Ethernet ou 10 Gigabit Ethernet, eu consigo aí realmente fazer uma acomodação mais justa com relação à velocidade superior a 100 Mbps. E aí vocês vão perguntar, pô, Mando, mas isso vai trazer algum problema? Vai fazer com que o roteador não faça o cálculo correto? Não, absolutamente. O que ele vai fazer? O roteador, quando você faz qualquer modificação de banda de referência, o que acontece é que ele não afeta a capacidade, né, da largura de banda do link. Ele não vai andar. A informação não vai passar mais rápida ou mais devagar por aquele link. Ela só vai afetar efetivamente
o cálculo de métrica para ver qual o menor custo para se chegar ao destino, entenderam? Então, podem ficar tranquilos que não vai afetar a velocidade, e sim afeta a forma com que se calcula o melhor caminho para se chegar, tá? E aí, como é que a gente faz para ajustar essa banda de referência? O comando é exatamente isso aqui, ó, AutoCoast Reference Bandwidth mbps. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu quisesse fazer o ajuste da minha banda de referência para uma rede gigabit Ethernet. Tá legal? Qual o comando que eu ia usar? Eu ia usar o comando AutoCoast Reference Bandwidth Pil. E aí ele já sabe que a banda de referência dele para efeito de cálculo de custo vai passar a ser o quê? 1000 ao invés de 100. Se eu fosse trabalhar 10 gigabit Ethernet, o comando passaria para 10.000 após o AutoCoast Reference Bandwidth 10.000. E aí eu alteraria a largura de banda de referência para esse valor de 10 gigabits. Beleza? Se eu quisesse em algum momento retornar lá para a minha banda de referência 100, eu daria o mesmo comando, tá? Modificando para 100. Então ele sai de 10.000 e vai para 100. Ele sobrescreve a velocidade, a referência anterior. Então aqui eu consigo trabalhar com a largura de banda de referência, eu não preciso remover a anterior, eu sobrescrevo a anterior. Beleza? Vamos seguir aqui. Então aqui, ó, vamos lá. Levando em consideração a banda de referência de 10 GB, né? Vamos dizer que eu tenha dado este comando aqui, ó. Este comando aqui, AutoCoast Reference Bandwidth 10.000. O que vai acontecer? Minha banda de referência passa a ser 10 gigabits. E aí, quando ele vai fazer o cálculo do custo, quando ele pega um link de 10 GB, ele já tem o custo 1. Se o link for de 1 GB, já passa a ter o custo 10. Se for Fast Ethernet, né, de 100 Mbps, 100 megabits por segundo, ele passa a ter um custo de 100. E uma Ethernet passa a ter um custo de 1000. Então, aí ele consegue realmente utilizar no cálculo para criar a métrica de melhor caminho, utilizando um custo proporcional à largura de banda que está sendo utilizada. Beleza? Aí vocês vão perguntar para mim, mano, mas como é que eu sei aí a largura de banda de referência que está sendo utilizada? Simples, pessoal, simples, entenda. Se eu vou pegar aqui, ó, Show IP OSPF Gigabit 000, tá? Isso vai me dar exatamente essa saída aqui, ó. Repare, eu estou numa rede gigabit, tá legal? Mas como a largura de banda de referência é 100, o que ele vai fazer? Ele vai trazer aquele cálculo de 0,1, né? Se eu pego 100 mil e divido por 1 milhão, eu vou ter 0,1. E aí ele vai arredondar para cima, o que vai acontecer é que ele vai ter o custo de 1. Se eu faço o ajuste, né, eu estou trabalhando com gigabit Ethernet. E aí eu modifico o custo aqui para 10 gigas. Quando eu vou e dou de novo lá o comando Show IP Interface Gigabit Ethernet, que é exatamente o comando que eu apliquei aqui acima, né? Esse comando aqui, ó. O que aconteceu? Como aqui estava a banda de referência 100, que é a padrão, ele me deu o custo 1. Como eu modifiquei a banda de referência para 10 GB, e essa interface é giga, né? Tem 1 GB, o que vai acontecer? Ela já me deu um custo de 10. Lembra, ó, se eu mudo o custo para 10 GB, se eu mudo a minha referência para 10 GB e faço a divisão com 1 GB, eu tenho que o cálculo de 10 bilhões dividido por 1 milhão. O que vai acontecer? Ó, eu tenho 10 como custo. Vamos lá, item 2.4.3. Nós vamos entender que o SPF ele acumula os custos. Como é que funciona isso, gente? Ele acumula custos de um roteador até a rede de destino. Então,
dele, do roteador, até a rede de destino, ele tem um custo ali. E esse custo não é único. Se ele tiver mais de um salto, né, se ele tiver mais de um equipamento até chegar ao destino, ele vai somando os custos que tem até chegar lá. Então vamos assumir aí, por exemplo, uma banda de 10 GB, por exemplo. Tá? Ele mudou aqui, ó, assumindo o comando alto coast. Referência, eu estou mudando a referência da minha largura de banda para 10 GB aqui. Tá? E aí vamos dizer aqui, está falando que fez essa mudança na banda de referência para esses 3 roteadores aqui. Tá bom? Então, ó, rede gigabit, 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 gigabit e gigabit. Beleza? O que acontece? Quando eu tenho daqui do R1 para R2, eu tenho o quê? Eu tenho um custo de 10. Por quê? Porque eu pego lá aquele 10 milhões e divido por 1 bilhão. O que acontece? Eu tenho o custo de 10 nesse caso. Então, como todas elas são gigabits, eu tenho esse custo de 10. Tá bom? A gente tem que entender esse custo de 10 aqui. E o custo de 1 é que toda a interface de loopback ela tem um custo de 1 já por padrão. Beleza? Então, vamos dizer que eu quisesse de R1 chegar aqui na internet aqui, ó, nesse aqui, 64.100.0.1 aqui, no caso, que é o /30. Ou aqui na rede de loopback 0 aqui, eu teria um custo de quê? 10 mais 1 aqui em cima. Beleza? Mais esse custo 1. É assim que ele vai fazendo o cálculo, ele vai acumulando. Vamos dizer que ele viesse daqui para cá, né, de R1 para R3, deu um problema nesse link aqui qualquer. Ele que viesse para R3 para depois vir aqui para R1 para finalmente chegar aqui na interface loopback. Faz de conta que isso aqui está arriscado, isso aqui não está passando. Ele ia ter custo de 10, 20 e 1. Com custo 1 aqui. Beleza? Ele vai acumulando. Então, naquele roteador, o custo vai ser a soma dos custos total, né? A soma total dos custos dele até a rede de destino. Aqui embaixo vai dar para a gente entender um pouquinho melhor, vai começar a clarear. Então, aqui, ó, ele está dando um exemplo que é o seguinte, ó, R1 quer alcançar a rede 10.10.2.0/24. Ele está dizendo que o custo é 11. Por que o custo é 11? Ó, R1 está aqui, 10.10.2.0 é essa rede aqui. Por que o custo é 11? Porque de R1 até R2 tem custo 10. Até a rede tem mais um aqui. Então, por isso que ele diz que o custo é 11. Vamos lá, aqui, ó. Aqui agora tem aqui as confirmações. Vamos ver aqui, ó. Tabela de roteamento R1 na figura 2. Então, ele vai confirmar a métrica para alcançar a LAN R2, com o que tem um custo 11. De que forma? Olha só. Show IP Route, que ele vai mostrar a tabela de roteamento, e aqui ele fez uma filtragem para a rede 10.10.2. O que aconteceu aqui? 10.10.2, ele está dizendo aqui que o custo é 11 nesse caso. Beleza? Quando eu dou um show IP route 10.10.2, quer dizer, eu estou querendo ver a minha distância para chegar da onde eu estou ali de R1 até aquela rede 10.10.2, ele vai dizer que tem o SPF, né, da área com Process ID 10, com uma distância de 110, né, e a métrica é 11. Aqui, ó, route métrica is 11, tá vendo? Então, ele já fez o cálculo dele até chegar na rede de destino que foi verificada aqui, que seria 10.10.2, ele teria uma métrica de 11. Beleza? Vou seguir, a gente vai clareando isso aos poucos, vamos seguindo. Item 2.4.4. A gente pode fazer a definição manualmente, né, do valor do custo do SPF. Então, vamos dizer o seguinte, ó. A gente tem que entender que existem algumas situações que, mesmo que aquela métrica seja igual, convém a gente dar uma prioridade para um dos caminhos, tá? Isso aí depende do administrador. Então, ele fala aqui o seguinte, ó. Vamos dizer o seguinte, ó. No exemplo, a configuração atual de R1
é um balanceamento de carga, né, para a rede 10.1.1.8/30. Então, ele vai enviar algum tráfego por R2 e algum tráfego por R3. Aqui, ó, como é que ele vai fazer esse balanço de carga aqui, ó, tá vendo? Por que ele faz o balanço de carga? Porque o custo é o mesmo aqui, ó. O custo aqui é 20. Só que ele vai ter um custo de 20 quando enviar por esse endereço IP e um custo de 20 para enviar para esse endereço IP. Então, eles são iguais. Tá legal? Ah, Armando, mas cadê que eu não vi isso? Vou mostrar para vocês. Ó, eu estou em R1, lembre-se, estou em R1 e quero chegar em 10.1.1.8/30. Vamos ver aqui em cima, ó, nossa topologia. Eu estou em R1 e quero chegar aqui, ó, 10.1.1.8/30. Então eu tenho o custo aqui, ó, 10 até aqui, indo, né? Indo aqui pelo endereço IP 10.1.1.6, então eu tenho 10 aqui e tenho mais 10 para chegar nessa rede. Então 20. A mesma coisa aqui por baixo, eu tenho 10 pelo IP 10.1.1.13, 10 mais 10 para chegar aqui. Então por isso que o meu custo para se chegar na rede 10.1.1.8 é 20, 10, 10. Mesma coisa para esse lado, 10 e 10. Beleza? Isso que a gente tem que entender. Então, exatamente o que eu acabei de mostrar. Mas o administrador ele pode, de repente, falar: pô, eu prefiro que use o R2 como uma métrica mais baixa e eu quero, de repente, que o R3 seja um roteador de backup. Quer dizer, só vai enviar para o R3 caso aconteça alguma coisa com o link entre R1 e R2. Quer dizer, acontece uma inatividade qualquer, caiu o link, aí sim ele vai encaminhar para R3. Esse é um dos motivos da gente, ao invés de balancear a carga, a gente mexer efetivamente no valor do custo. Eu posso mexer nisso. Ele faz o cálculo automático? Faz, mas eu posso modificar isso. Para quê? Para certas situações, isso é muito bem-vindo. Uma situação é essa que a gente acabou de citar, tá? Outra razão é o seguinte, ó, eu tenho um roteador Cisco, mas eu posso ter, dentro da minha infraestrutura, ter outros roteadores de outras marcas. Então, o que acontece? Outros fornecedores de roteador podem calcular, né, o SPF de maneira diferente. E aí eu preciso manipular o custo disso para poder fazer com que a rede funcione da maneira que eu queira que ela funcione. Tá bom? Como é que eu faço para alterar o custo? Basta eu pegar e entrar na configuração da interface, que eu quero modificar esse custo, e colocar lá IP ao SPF Cost Value. Esse value é o valor de custo que eu quero fazer a modificação. Tá? Então vamos lá. Na figura aqui abaixo, né, nós queremos alterar o custo de referência de loopback para 10, tá vendo? Para simular a velocidade de 1 gigabit Ethernet. Então, além disso, ele quer que altere também o custo do link R2 e R3 para 30. Então, o link entre R2 e 3 vai alterar para 30. Por quê? Porque de R1, né? R1 para R2, o que acontece? É 20 o custo, né? Aqui, ó, para chegar lá naquele link que a gente quer, 10.1.1.8. Ele quer que se modifique esse custo aqui, ó, para 30. Por quê? Porque só vai ser enviado em pacote por esse link aqui para a rede 10.1.1.8 se e somente se cair esse link aqui entre R1 e R2. Beleza? Aí como é que a gente vai fazer essa modificação? Aqui embaixo, ó. Eu vou entrar o quê? Eu estou em R1, então eu estou aqui nessa criança aqui. Interface gigabit G001, que é essa daqui, ó, que ela está ligando R1 R3 e foi modificado aqui IP ao SPF Cost 30. Então eu já modifico, vai passar a ter o quê? O custo para se chegar na rede lá 10.1.1.8. Ela vai ter um custo de 30 mais 10, vai ter um custo de 40, enquanto o custo aqui é 10 mais 10. Por isso que os pacotes eles vão trafegar sempre de R1 para R2 para chegar
na rede 10.1.1.8. Beleza? Só se essa cair que eles vão vir por aqui. E outra coisa aqui que ele está fazendo, modificando a interface do loopback, colocando o custo dessa interface do loopback para 10. Então, tanto tudo certo, você pegou e deu esses comandos aqui. E aí, o que vai acontecer se eu der o comando no R1 show IP route SPF? Ele vai pegar e vai dizer o seguinte, ó, o custo para chegar na rede 1.1.8 é 20, né? Indo pela interface 10.1.1.6, que é a Gigabit Ethernet 000. Bom, para chegar na rede 10.10.2.0, 10.10.2.0, 10.10.2.0 é essa aqui. Então ele vai ter também um custo de 20, ó, porque ele vai chegar, ó, 10 mais 10. Ó, custo de 20, ó, tá vendo? Indo pela mesma interface. E para se chegar na rede 10.10.3.0, 10.10.3.0, então seria o quê? 10, 20, 30 aqui, ó. Ele não viria por baixo, porque o custo é maior. Ó, aqui seria 30, 40. Então é mais fácil ir por cima. Tá? Então vai ser 10, 20 e 30. Ao invés de vir aqui, ó, 30, 40. O custo ia ser menor indo pela interface Gigabit Ethernet 000, 10.1.1.1.6 aqui para R2. Beleza? E tem 2.4.5. Aqui nós vamos testar o failover para a rota de backup. Tá legal? Então, vamos entender aqui a situação. Ó. Então, vamos ver. O que acontece se o link entre R1 e R2 cair? Né? Podemos simular isso desligando a Gigabit Ethernet 000. Quer dizer, se eu desligo a Gigabit 000 de R1, eu simulo uma queda no link que vai de R1 para R2. E aí depois a gente faz uma verificação se a tabela de roteamento é atualizada para usar o R3 ao invés de R2 para próximo salto, tá bom? Então vamos ver aqui embaixo, ó. Aqui é o seguinte, observe, R1 agora pode alcançar 10.1.4/30 através de R3. Só que aí o custo ele passa a ser o quê? De 50. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Eu peguei, estou em R1, entrei na interface e derrubei ela com o comando shutdown. Tá legal? Depois eu fui dar lá o comando show IP route SPF. Então agora vamos entender a tabela de roteamento. Para chegar na rede 10.1.1.4/30, ele tem um custo de 50. E ele vai via o endereço IP 10.1.1.13, que é a Gigabit Ethernet 001. Então vamos lá localizar, ó. Vai chegar onde? 10.1.1.4. Para chegar aqui, ó. De volta aqui. Caiu esse link aqui. O link caiu. Para ele chegar nesse link aqui, quer dizer, nessa perna aqui, ele vai ter que vir aqui, ó. 30, 40, 50. Ó. Ele veio por aqui. Beleza? O custo passou a ser 50. Para ele chegar no 10.1.1.8/30, ele vai ter 40 de custo. Também vai via o IP 10.1.1.13 pela Gigabit Ethernet 001. Mesma coisa aqui, ó. Ó, quero chegar aqui, 30, 40. Chegou. E, finalmente, para a rede 10.10.2.0 já tem um custo de 50 e pelo mesmo roteador 3. Para chegar na 10.10.3.0 tem um custo de 40, também pelo R3. Vamos ver aqui, ó. Rede 3, que é 30 mais 10 daqui desse custo, e a 10.10.2, que é 30, 40, 50 com mais 10 aqui desse custo. Beleza? Entenderam? Então, o que nós fizemos? Nós derrubamos a interface e verificamos que, como a gente tinha botado a métrica, o custo aqui do roteador de 1 para 3 maior, né? De 1 para 3 alteramos o custo, ele serviu de backup. Caiu esse link, ele automaticamente já passou a enviar pelo roteador 3.
para se chegar aos destinos. Beleza? Vamos seguir. Item 2.4.6. Agora chegou aquela hora de nós verificarmos a sintaxe. Vamos aqui, vamos modificar os valores de custo de R2 e R3. Vamos lá, verificando a sintaxe. Então vamos lá. Você está conectado em R2, então ele fala para usar a interface de nome LO0, que é de loopback, e definir o custo da interface loopback para 10. Então vamos ver ali, ó. Então, interface LO0. Depois a gente vai mudar o custo dela. Como é que a gente faz isso? IP OSPF cost 10. Beleza? Depois ele fala para entrar em modo de configuração global. E aí ele fala para a gente fazer o quê? Dar um show IP out OSPF. Vamos lá. Vamos ver aqui. Então, o que nós fizemos agora, pessoal? A gente modificou e aqui nós temos a saída. Para você chegar na rede 10.1.1.12/30, ele tem um custo de 20. Para chegar na rede 10.10.1.0, ele tem um custo de 20. Para chegar na rede 10.10.3.0, ele tem um custo de 11. Beleza? Vamos ver agora o que ele pede aqui. Bom, o valor de custo para a LAN 3 é 11. Por quê? Porque o endereço de loopback ainda está com o padrão 1. Então a gente mexeu o quê? A gente mexeu no custo da rede de R2, não da de R3. Por isso que a gente está aqui com esse custo 11. Agora que a gente está conectado a 3, vamos modificar, né, o custo para loopback para 10 e vamos usar a interface Gigabit Ethernet G000 e definir um custo de e aí vamos definir o custo de R1 como 30. Beleza? Então está em R1. Depois ele pede para a gente voltar para o modo de execução privilegiado e verificar a saída, né? Então vamos ver aqui. Bom, então a gente está em R3. O que a gente precisa fazer primeiro? Pegar e alterar loopback. Interface LO0. Né? Então, IP OSPF cost 10. Beleza? Alteramos. Agora vamos alterar a interface Gigabit Ethernet 000. Interface G0/0/0. Enter. Vamos alterar IP OSPF com custo de 30. Perdão. Esqueci o custo. IP OSPF cost 30. Isso. E a gente sai e dá um show IP out OSPF. Aí está. Nós temos agora, né? Nós podemos verificar que houve já modificação, né, dos valores de custo aqui. De R2 e R3 aqui, ó. Anteriormente nós tínhamos aqui, ó, 20, 20 e 11. Agora o que nós temos de custo? 20, 30 e 20. Beleza? Justamente por causa dessa modificação do custo de 30 e do custo aqui da loopback, que está simulando uma rede Gigabit Ethernet. Vamos descer. Item 2.4.7. Vamos entender um pouquinho de intervalos do pacote de hello. Aqui é bom a gente lembrar que os pacotes de hello eles são enviados, né, são transmitidos através do endereço multicast 224.0.0.5. Isso acontece a cada 10 segundos por padrão. Tá? Esse é um temporizador de rede de multiacesso. A cada 10 segundos, ponto a ponto, ele vai fazer isso aqui. Uma observação com relação a isso, que os pacotes de hello não são enviados para a interface de LAN. Desde que a gente faça o quê? Desde que a gente coloque essas redes de LAN no modo passivo, utilizando esse comando, passive interface. Tá bom? A gente configura isso, a gente já viu a configuração em outro vídeo.
Existe intervalo de dead, né, quer dizer, o timeout, no caso do roteador, ele fica aguardando ali o pacote hello chegar. Se ele não chegar até aquele determinado tempo, ele dá timeout e aí ele declara que aquele roteador vizinho ele está inativo. Tá bom? Então quer dizer que é o seguinte, o roteador deu ruim no roteador, ou o link caiu, né, ou o roteador, a interface deu algum problema, tá? Se esse intervalo de inoperante, né, ele expirar, é, antes que todos os roteadores recebam esse pacote de hello, o SPF ele vai fazer o quê? Ele vai remover, né, o vizinho do seu banco de dados de estado de link. Tá? E aí o roteador faz uma inundação, né, de link do seu banco de informações, do seu banco de dados, estado de link, avisando sobre a indisponibilidade ou a inatividade do vizinho por todas as interfaces do SPF. Tá bom? Então, o roteador Cisco ele utiliza por padrão 4 vezes o intervalo de hello. Então, são 40 segundos ali que ele tenta fazer a comunicação com a rede de multiacesso ponto a ponto, beleza? Então, uma observação, né? Em rede de multiacesso sem difusão, o intervalo de saudação padrão é 30 segundos. E o tempo de inatividade, por padrão, é de 120 segundos. Então, o que ele faz? Ele vai enviando a saudação cada 30 segundos. E se o roteador que deveria responder não responde em 120 segundos, as redes de multiacesso sem difusão, elas entendem que aquele roteador está fora do escopo dele. Então, uma coisa só para a gente deixar uma observação, não faz. A gente mencionou aqui em cima a rede sem difusão, só que não faz parte do escopo do módulo essa rede. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Aqui na nossa topologia, né, de referência, só para a gente reforçar, esses pacotes de hello trocados pelos roteadores, né, que estão em links ponto a ponto, uma rede ponto a ponto, eles estão de 10 a cada 10 segundos enviando através do quê? Do endereço de multicast 224.0.0.5. Vamos seguir. Item 2.4.8. Vamos ver como verificar os intervalos de hello e de dead. Beleza? Então a gente precisa entender o seguinte: esses tipos de intervalos eles são configuráveis através das interfaces. Eu consigo configurar o tempo, consigo mexer no tempo dos intervalos através da interface. Os intervalos do SPF devem corresponder ou a uma adjacência vizinha ou não vai ocorrer. Então, aqui tem uma observação importante: os intervalos do SPF eles devem corresponder a uma adjacência vizinha ou então não vai ocorrer. Então, ele tem que estar ali, né? Diretamente conectado na outra ponta do link, senão não vai ocorrer isso. Tá? Então, para se verificar os intervalos que estão atualmente configurados nas interfaces OSPF, como é que eu faço? Eu dou o comando show IP OSPF interface. Aí eu consigo ver através desse comando quais são os intervalos de hello e de dead, tá? Então aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Estou em R1, tem o comando show IP OSPF interface G000. O que ele me informa aqui? Ele diz aqui, ó, tempo de intervalo está configurado, de hello a cada 10 segundos e o de dead a 40. Então, o que vai acontecer? Se passar de 40 segundos, ele considera que aquele roteador ele está fora, ele está inoperante, beleza? Vamos seguir aqui. Então, a gente pode configurar, ó, use o comando show IP OSPF enable para ver a contagem regressiva de tempo de inatividade dos 40 segundos. Então, ele vai contando regressivamente. Se não tiver resposta ao pacote hello, ele vai dar timeout aqui, tá vendo? Então, vamos lá. Estou em R1, deu o comando show IP OSPF enable. O que acontece? Ele diz que aqui, ó, está aguardando, já está faltando 35 segundos para dar timeout e aqui 31 segundos. Beleza?
enquanto está rodando normal. Então, se eu quiser saber, verificar lá o tempo, se eu quiser dar uma olhada, né, de quanto tempo falta para aquele roteador ser considerado inoperante, basta eu dar o comando show IP OSPF enable. Nesse caso específico aqui, todos dois estão operantes ainda. Vamos seguir. Item 2.4.9, nós vamos aprender a modificar os intervalos do SPF. Então, pode ser conveniente, aqui está dizendo que pode ser conveniente alterar os temporizadores, né, de modo que os roteadores detectem falhas de redes por menos tempo. Quer dizer, eu posso deixar esse tempo em segundo menor, ele vai detectar um tempo menor e vai fazer as modificações necessárias, tá? Como é que eu faço para fazer essa modificação? Basta eu chegar e dar dentro da configuração da interface, eu dar um IP, o SPF hello e intervalo e os segundos que eu quero modificar, tá bom? A mesma coisa para ele ser considerado inoperante. Então eu dou lá o comando IP ou SPF dead interval e segundos que eu quero que a partir daquele segundo ele mostre que aquele roteador vai estar inoperante para aquela rede, tá? Então vamos ver aqui, ó. Eu estou alterando aqui, eu estou em R1, eu estou alterando, estou na interface gigabit 000 e estou alterando o intervalo de pacote hello para 5, a cada 5 segundos fazer o envio. E o intervalo SPF de inoperante, né, a cada 20 segundos, quer dizer. Então, eu reduzi pela metade o default, beleza? Então, eu verifico lá o comando com show IP route enable para saber como é que está, quantos segundos estão faltando para ele entrar em inoperante, para ele ser considerado como roteador inoperante, o vizinho, né? Para restaurar as adjacências entre um R1 e R2, o intervalo de hello da interface gigabit Ethernet é definido como 5 segundos, né? Conforme mostra. Aqui é só aqui é o passo a passo, ele está falando assim, para restaurar a adjacência de R1 e R2, o intervalo de hello da interface R2 gigabit Ethernet 000 é definido como 5 segundos, conforme mostrado no exemplo a seguir. Quase imediatamente, o iOS, quer dizer, o sistema operacional do roteador, exibe a mensagem informando que a adjacência foi estabelecida no estado full. Vamos ver aqui, ó. Gigabit Ethernet 000, IP OSPF hello intervalo 5 segundos. Ele deu o comando, quase imediatamente ele já traz aqui dizendo que o carregador foi carregado em modo full. Nós temos o hello a cada 5 segundos e o tempo, né, restante lá para se considerar o roteador inativo, 20 segundos. Beleza? Seguir aqui. Chegamos naquele momento, né, item 2.4.10, é aquele momento que a gente verifica se a sintaxe está correta. Vamos modificar o hello, o intervalo de hello e de inoperância, né? Ele chama de mortos aqui, em R3. O que ele fala aqui? Ó? Os intervalos de hello e de death com 5 e 20, respectivamente, R1 e R2, para verificar as adjacências estabelecidas. Vamos lá. Está conectado R3, digite show IP OSPF enable para ver as adjacências. Então, vamos lá, show IP OSPF enable. Então ele diz aqui, ó, nenhum resultado é retornado para vizinhos adjacentes. Bom, aí ele fala o seguinte: agora entre em modo de configuração global e use a Gigabit Ethernet 000 e a Gigabit Ethernet 001. Que aí ele bota aqui, ó, que é a configuração do intervalo de hello em R1 e R2. E volte para o módulo de execução privilegiada. Vamos lá, vamos seguir lá. Nós estamos em R3. Vamos colocar interface Gigabit 0/0/0 e vamos modificar o temporizador de R1 e vamos configurar o intervalo de hello de R1 para 5 e o intervalo de hello de R2 para 5, não é isso? Ele está pedindo.
Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. É, para 5 e 20 respectivamente. Vamos ver aqui. Então vamos lá. IP, ó, SPF, hello, ó, 5. Beleza? Modificou, tá vendo que ele carregou full, tá vendo direitinho? E agora ele quer que faça a mesma coisa só no intervalo de hello R2. Intervalo, opa, interface de 0 e OSPF hello intervalo 5. Beleza, carregou. Maravilha. E agora o que ele quer que faça? Ele dá para verificar as adjacências. Antes eu vou para o modo de execução privilegiada. Vou dar lá o comando Enter. Logo depois eu vou verificar as adjacências, né, através do comando show IP OSPF enable. Vamos lá. Show IP OSPF e tá lá. Rodando full aqui, ó, o tempo aqui, ó, tá vendo? De 19 segundos. Certinho, tá vendo? Ele diz que modificou com êxito o intervalo de hello e de morte lá do roteador. Bom, item 2.4.11 é a atividade aqui de modificação de OSPF de área única, tá bom? Aquele mesmo esquema aqui, ó, eu tenho o passo a passo, né, do que vocês têm que fazer, tá bom? Vou fechar aqui. E aqui nós temos o arquivo já com a topologia previamente montada, para vocês precisarem montar a topologia. E o que é importante aqui? Mesmo esquema. Depois, vou dar um tempo para vocês fazerem, depois eu vou pegar e vou colocar a resolução dessa atividade aqui para vocês verificarem, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo eu vou trabalhar aí o item 2.5 do módulo 2 ainda, né? Falando sobre a propagação de rota padrão, tá legal? Então, fiquem ligados e atentos até o nosso próximo vídeo.